aí, mano, já fez sua fezinha? Ainda não? Então dá uma brincada na KTO, parceira do Charla Podcast. Cupom CHARLA, você ganha 20% de bônus no primeiro depósito. Mas aí eu venho pra você te perguntar. O jogo contra o Flamengo é um divisor de água no sentido de grupo... Primeiro foi a maior festa da torcida do Botafogo no campeonato, esse aí. Aquele jogo. A maior festa da torcida do Botafogo no campeonato foi essa. Foi a primeira derrota no Newton Santos. Sim. O Botafogo era 100% até ali. E de lá pra cá nunca mais voltou a vencer em 3 casa. meses, né? É. Mas eu digo em casa também. Em casa, então. É. Eu digo isso porque a gente tava falando de questão tática, aquela mudança que a gente de fora já falava, olha, o cara é o treinador, efetivado e é ele. Então, assim, em algum momento ele vai querer dar a cara dele. Isso aí era sabido. Mas tem aquele acontecimento, uma derrota normal, 2-1, a gente até conversava no in-off, né? Mas pro Flamengo. Um jogo trocado, sim, mas o Botafogo podia ter vencido também. Também. Sim. Não foi uma sacolada. Não. E aí é aquela surpresa. Eu queria até saber de você, assim, como é que foi, como é que chegou em vocês, da comissão, porque ele vai na coletiva e fala que tá, ó, qualquer coisa, eu tô entregando meu cargo aqui. Como é que bateu isso na comissão? Isso, cara. A entrega do cargo. E se isso, na tua percepção hoje, olhando, se isso foi um início de um racha ali do grupo, uma perda de confiança no Laje. Assim, como você falou, um clássico, duas equipes de alto nível, poderia tanto um quanto o outro vencer o Flamengo ali na oportunidade. Seria comum, né, qualquer profissional chegar e falar, ó, nós tentamos, fizemos um bom jogo, não conseguimos. Seguimos o trabalho. Só que a mesma reação que eu acho que quem estava na sala de imprensa, o torcedor que assistia, quem estava acompanhando as entrevistas, nós tivemos, porque nós estávamos também na nossa sala, no vestiário, e estávamos acompanhando a entrevista dele. Nós estávamos ali como... Jogadores e tal. Não, só a comissão. Porque a comissão ali tem uma sala separada. Foi surpresa pra comissão. Na hora que nós olhamos, nós começamos a olhar pro outro. Eu olhei pro irmão dele, eu olhei pro auxiliar, ninguém sabia nada daquilo. Então isso foi um fato que chamou muito atenção até pra nós. E aí ele, quando volta, ele fala aquilo que depois ele falou, que ele queria chamar uma responsabilidade pra ele, tirar um pouco o peso dos jogadores, porque ele vinha sentindo essa pressão, né, em relação a uma obrigação de ganhar o campeonato. Então, como perdeu o primeiro jogo em casa, né, ele precisava tirar um pouco isso, e isso foi que ele... o primeiro jogo em casa. Foi o primeiro jogo em casa. Ali, no segundo turno, né? Ao meu ver, um destempero acima, e aí, né? isso aí repercutiu toda questão que nós vimos, não só chegou no grupo com uma bomba, em debates esportivos, como provavelmente também no grupo, né? Alguns jogadores ali não gostaram da forma como ele se pronunciou, né? Essa que é a verdade, e a gente assim, foi aos poucos tentando ajustar justamente isso que... Mas essa ligação, normalmente, que os caras ficaram bolados. Pô, tá com a gente ou não tá? Porque perdeu um primeiro jogo, né? Então, isso, para um grupo assim, isso não soa bem, né? E a gente sabe que o futebol, os jogadores ali, eles se falam, vestiário, grupo de WhatsApp, e a gente percebeu isso. Né? A gente percebeu isso. Então, as falas minhas com a comissão foi, vamos tentar agora refazer o clima, trazer de novo. E assim, aos poucos, isso foi, de fato, acontecendo, entendeu? Foi recuperando. Foi recuperando e, assim, os jogadores depois foram normalizando, né, digamos. E até chegar o jogo que foi o jogo do Goiás, né? Que aí andou normal até ali. E aí no jogo do Goiás... a escalação aparece Diego Costa e não Tiquinho. Então, essa foi a gota d'água, porque o que passou pra gente na imprensa foi... Isso foi matéria, né? Dada que o Laje teria treinado a semana normal, tudo com o Tiquinho. É até bom a gente esclarecer isso se você tiver condição, né? E aí no jogo, ali na hora, sair a relação e não. Era o Tiquinho no banco e o Diego... Ali, lembrando o contexto, Tiquinho, craque do campeonato. Sim. Tinha tido uma lesão importante. O Tiquinho teve a lesão contra o Cruzeiro no jogo do turno, né? Isso.
E aí ficou algumas rodadas sem atuar. E é normal, qualquer jogador, principalmente no ritmo que estava os primeiros jogos, ele não ter um rendimento como ele tinha anteriormente, né? E aí o Tiquinho foi substituído, se não me engano, 2 ou 3 partidas, né? Em sequência. E aí até fazer a definição da escolha do jogo, né? Contra o Goiás. Ele treinou com o Tiquinho como titular? Na verdade, assim, durante a semana... essa foi a semana assim que ele não abriu muito assim a questão da escalação. Tanto é que nós todos, talvez o irmão dele, né, que estava sempre com ele, né, e andava com ele, que saberia. Mas até os demais, nós só ficamos sabendo no dia do jogo, que foi no hotel, ali no vídeo que a gente faz no almoço. Mas o que acontece? Na semana, ele treinou como ele fazia com Tiquinho e Diego, Tiquinho no time titular, colocava o Diego no time titular. Ele foi fazendo algumas variações, mesclas. Só que quando faltou 2 dias pro jogo, ele levantou essa situação. Pô, eu tô pensando em jogar com o Diego. Daí eu falei... Aí é aquela questão, às vezes, do voto vencido pelo número de pessoas. O colegiado ali, né? Falou, não faz isso. Eu cheguei e falei assim... Melhor não. Bruno, eu acho... Essa é uma visão que eu tenho, eu falei pra ele. Esse é um jogo que a gente pode jogar com os 2. Aí. Podemos jogar com o Diego e com o Tiquinho. Nós recuamos um pouco o Eduardo. E na saída do lateral esquerdo deles, nós deslizamos o Tietê. Só isso. Porque ele já não tava com o Júnior Santos jogando sequencial com ele, né? Ele fazia muitas trocas ali, né? Nesse lado direito. E aí eu dei essa ideia. Aí eles falaram, mas nós vamos ficar muito vulneráveis, sem bola. Eu falei, nós vamos jogar em casa. Com todo o respeito, né? Que nós temos que ter o adversário. Mas eles não vão nos atacar com mais de 5 homens. E é o Goiás. E eles vão nos atacar a partir do momento que nós errarmos. Como qualquer outro adversário que vem jogar aqui contra o líder do campeonato. Foi isso que eu comentei com ele. Essa foi uma ideia que eu dei. Chegou na véspera, ele fez também um treino que assim não abria muito a escalação. O treino foi um treino rápido, mas não se abria. Então, ninguém sabia quem... Só que chegou... No final do treino, como a gente normalmente fazia, ele falou, eu tô mais propenso a jogar com o Diego. Daí eu falei... Aí dá ruim. Bruno, vamos lá. Aí eu falei assim, Bruno... Cara, que loucura, mano. Eu falei, como é Bruno, que são os bastidores, vamos pensar aqui. O Tiquinho, se ele não machucasse, a chance dele ter ido pra seleção era muito grande. O nome dele estava muito forte em nível de seleção brasileira. Boca do povo. Exatamente. Entendeu? E aí ele machuca. Tudo bem, ele machuca, mas ele tá aos poucos recuperando. Já é ídolo da torcida. Aí o que acontece? Eu falei, existe a expectativa por uma convocação ainda. Então, eu acho que não seria bom nós tirarmos ele do time. Aí o que acontece? Eu falei, ele é o artilheiro do campeonato. Ele não é só o artilheiro do time, é o artilheiro do campeonato. Ele é o ídolo da torcida. É o melhor jogador do campeonato. E ele é o ídolo de grande parte de jogadores do elenco, eu falei. Respeitado. Eu falei, eu concordo contigo que o Diego tá bem, e o Diego vinha bem naquele momento. Eu falei, por isso que nós temos que jogar com os 2. Primeiro, você divulga uma escalação com os 2, o adversário vai falar o quê? No mínimo, você já vai mexer lá no vestiário com os caras. Talvez eles não estejam esperando os 2 atacantes. Sim. Eles estão esperando um dos 2. Mas aí você já vai mexer com... faltando 1 hora pro jogo, os caras já vão ter que se reunir lá. Eles vão vir com 2. Como que nós vamos marcar? É assim, o Tiquinho assim. já é um cara que consegue ter essa O Tiquinho já sai muito mais da área. O Diego já é um cara que ataca mais profundidade. Então, até era um encaixe interessante pro jogo, porque na leitura que eu tinha falado pra ele, normalmente eles faziam a saída com 3, o Goiás. Nós encaixávamos Tiquinho, Diego e 1. Ali. E cada um balançava a partir do momento que estivesse sem bola. Era isso. Só que daí vem a escalação. Aliás, aí vem a situação lá no hotel, que aí foi o vídeo. Quando entra a escalação no PowerPoint lá... vem no vídeo a escalação. Porque
nós sempre divulgamos a escalação ali no almoço para os jogadores já saberem quem ia jogar. Eu fui jogador. Eu, particularmente, eu preferia o quê? Ir dormir sabendo se eu ia jogar ou não. Já no sábado. Já na véspera. Na véspera. Mas tem treinador que opta por fazer a escalação ali horas antes do jogo. Sim. Mas enquanto atleta, isso é uma coisa minha. Era melhor eu saber que eu ia ficar no banco do que remoer aquilo, sabendo... Pô, tô merecendo a jogada, tô jogando pra cacete. Você Pô, cara tem a noite pra você digerir aquilo. Faltando horas, às vezes não acontece aquilo, entendeu? Então, isso pra uma preparação de jogo é fundamental. Cara desse. No seu time do Botafogo lá atrás era assim, aparece a escalação, Dodô no banco. Era isso. Não era, e aí ele falou era assim... o líder técnico do time. E aí ele comenta assim, né? Pô, mas eu vou conversar com o Tiquinho e ele é um cara do bem. Eu falei, você tem razão, o Tiquinho é um cara super simples, não vai gerar nenhum tipo de problema pra nós. O Tiquinho é um cara muito simples. Muito fera, conheci ele. Muito fera. Qual é, meu parceiro? Curtiu esse corte que você acabou de ver? Então se inscreva no Charla pra dar uma moral pro melhor podcast de esportes do Brasil. Tamo junto.